Irmãos e irmãs, eu gostaria de saudar vocês com a paz do Senhor, para que nós possamos começar agora, mais uma vez, ou seja, pela segunda vez, a pregar um pouco da palavra de Deus, a palavra verdadeira, da qual nós não temos visto mais aqui nesse mundo que nós vivemos. A palavra de Deus, num certo momento, ela disse o seguinte: Jesus conversando com os seus discípulos, ele até curou uma pessoa. No final de tudo, ele pegou e disse, né? Até quando vocês vão sofrer? Aí eu pergunto para vocês hoje, né? Que é o nosso foco. Até quando vocês vão sofrer? Olha só para vocês verem como é que é as coisas. Hoje, nós já não temos mais a palavra de Deus mais dita e falada nas igrejas como nós tínhamos antes, mas Jesus previu isso daí. Que no final dos tempos nós íamos procurar a palavra de Deus e a palavra de Deus nós não íamos encontrar. Nos dias de hoje isso já tem acontecido. O porquê? Porque dentro das nossas igrejas, os falsos profetas, os falsos pastores, eles já não querem mais pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é fonte de lucro. E eles estão interessados em lucro, eles estão interessados no seu dinheiro, é no seu dízimo, é nas suas ofertas. Agora, quando aparecem pessoas assim como eu para pregar a verdade para você, às vezes também você não quer. Você sabe por quê? Porque isso aí já é uma coisa natural do ser humano desde a época de Jesus, aonde Jesus pregava a palavra verdadeira para o ser humano, para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam em volta dele, e as pessoas não queriam, elas iam embora. E hoje está acontecendo isso daí. Você sabe por quê? Porque as pessoas adoram os falsos profetas. Adoram chegar numa igreja e escutar daquele pastor, ou seja lá de quem, daquele dirigente de igreja, que ele vai prosperar, que ele vai ter uma vida maravilhosa, que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ter empresa, carro, né? Isso tudo é uma mentira. Você sabe que é uma mentira. Você tá lá dentro dessa igreja, você tá lá apostando nisso, mas você sabe que isso aí é mentira, porque a palavra de Deus não fala isso. Até muito pelo contrário, a palavra de Deus ela diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Agora, como que uma pessoa, Jesus Cristo diz que uma pessoa vai ter aflição no mundo e de repente a pessoa é próspera? Como que você vai ter aflição sendo próspero, rico, bonito, maravilhoso? Né? E por falar em beleza, hoje o homem também, ele está andando da tal forma, tão pecaminosa, levando as coisas para o lado mundano, que o ser humano hoje ele já está se achando. Ele se olha no espelho e já se acha, né? Contemplando a sua própria face. Hoje as mulheres, quando eu digo homem, já no geral, né? Um ser humano no geral, hoje as mulheres elas estão tão vaidosas que elas estão colocando aquele silicone, aquelas coisas em toda parte do corpo, para não ficar detalhando, em toda parte do corpo. Você sabe por isso? Por quê, irmão? É porque os seus dirigentes de igreja não ensinou para você que isso é pecado, que isso não faz parte de um ser humano cristão. E eu tô falando isso, eu não tô falando do povo do mundo, não. Eu tô falando do povo que se diz de Deus, que se diz evangélico. Olha só para você ver, quando Jesus Cristo veio, ele pegou e disse o seguinte, que era para os discípulos, os apóstolos, irem e pegarem o evangelho de Cristo. Olha só para você ver, hoje o evangelho de Cristo está muito longe de ser pregado. Você sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo é sofrimento, é luta, é batalha. Hoje é preferível os pastores, esses nossos dirigentes de igreja, levar você para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele te dá luta, prova com Deus, guerra com não sei quem. Ah, porque o apóstolo Jeremias não sei quem falou isso, falou aquilo, Salmos fala tão lindo. Sim, Salmos tem coisas bonitas mesmo. Tem coisas lindas e maravilhosas que Salmos fala, mas sabe quem foi que falou isso? Por exemplo, um deles foi Davi que falou. E Davi retratava simplesmente a vida dele com Deus. E não é uma coisa para se aplicar na sua vida como a maioria das pessoas fazem nos dias de hoje, já fez nos dias de ontem, assim como eu já fiz também, abrir a Bíblia no Salmo 91 e achar que já está salvo. Gente, que hipocrisia que é essa? Até quando vocês vão sofrer?
Até quando vocês vão passar por essas situações, acreditar nesses falsos profetas, nessas falsas promessas, nesses enriquecimentos? Nós vamos ler aqui, agora há pouco, passagens da carta de Paulo a Timóteo. Aí você vai perceber o quanto você está sendo enganado. Olha, irmão, eu estou aqui pela segunda vez gravando um vídeo para tentar alertar vocês. O meu primeiro vídeo, ele já tem uma semana e pouco. Sabe quantas pessoas visualizou o meu primeiro vídeo? Ou seja, nem sei se visualizou, só clicou lá. 23 pessoas, certo? Aí eu me pergunto o seguinte, o que está acontecendo com o mundo? Está acontecendo é que o ser humano, ele vive assim como se vivia as pessoas em Sodoma e Gomorra. Elas estão importando só com as coisas do mundo. Ela não quer saber do homem de Deus que prega a verdadeira palavra, não. Se eu abrisse esse canal aqui para pregar para você uma mentira, para pregar uma coisa que alegrasse o seu coração, que colocasse você em deleites, aí você queria. Mas a palavra verdadeira, eles correram de Jesus Cristo e vão correr de mim. Jesus falou isso. Que ele, Jesus Cristo, pregando aqui na terra, o povo não se agradou e não vai se agradar de mim também não. Mas dos 23 que viu o meu último vídeo, se um deles se salvar, ou seja, se um deles se converter, que seja pelo menos, para mim já é muita coisa, você sabe por quê? É melhor do que eu arrastar essa multidão toda que está dentro das igrejas e todos se perderem. Por conta desses falsos profetas e também por conta dos seus deleites, das suas vontades. Porque Paulo já dizia que nos últimos tempos as pessoas não iam aguentar mais a sã doutrina de Deus e iam apostar em pastores de acordo às suas próprias vontades. O pastor fala o que você quer ouvir e você acha lindo e maravilhoso isso, né? Então, o que acontece? Nós vamos ler essa carta de Paulo e a partir daí nós vamos lendo e comentando. Agora, irmão, deixa eu te falar um negócio para você aqui. Você já percebeu claramente que o meu vídeo ele não é editado, não é um vídeo lindo, maravilhoso. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que eu não trago, igual Jesus falou. Você não leva ouro, você não leva prata, nada no seu alforje, você não leva 2 sandálias para pregar a palavra. Eu sou essa pessoa aqui que está pegando a palavra para você. Agora você acha que eu tinha que estar de terno italiano, de roupa importada, todo bem postado, com um vídeo lindo e maravilhoso editado, com a capa de vídeo muito lindo e maravilhoso editado? Então não sou eu não, irmão. Né? Então esse aí não sou eu não. Porque é o seguinte, eu vou pregar a palavra verdadeira. E se você entender essa questão, como se diz, eu agradeço demais. Você sabe por quê? Porque eu sei que o seu espírito está no caminho certo. Agora o caminho que anda se pregando aí é esse caminho onde as pessoas elas estão passando mal no mundo, elas estão sofrendo. Igual essa passagem que eu falei para você, aonde Jesus cura lá um rapaz e fala pro pessoal, até quando vocês vão sofrer? E eu pergunto, até quando vocês vão sofrer? Vocês estão bem mesmo dentro da igreja que vocês estão? Vocês estão bem mesmo? Tá tudo dando certo? Tá tudo lindo e maravilhoso? Irmão, deixa eu te contar um segredo aqui. A minha família, a minha mãe é de uma determinada igreja aí. Eles já têm mais ou menos 20 anos que estão nessa igreja. De um cidadão problemático que tem aqui no Brasil, não vou citar o nome dele, porque não me interessa esse tipo de coisa, me interessa falar que existem falsos profetas. E você é que vai descobrir quem são eles, não vai ser eu que vou apontar, é aquele fulano, é o ciclano, é o beltrano, não. Porque, olha, hoje nós temos várias e várias pessoas no YouTube, pregando a palavra de todas as maneiras, 99,9% estão mentindo para você. Eles estão levando você para um buraco, igual a palavra de Deus fala. São cegos, guias de cegos, e ambos cairão no barranco. Irmão, a palavra de Deus ela diz o seguinte: a pessoa que se constituir amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você já leu isso aí? Certamente você não leu e não conhece porque o seu pastor não deixa, o seu padre não deixa você descobrir essas coisas, porque ele não quer que você seja livre. Agora, como é que pode Jesus chegar, irmão? Fala a verdade se você está nesse patamar. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Irmão, você está aliviado? Você está tranquilo?
Fala a verdade se você está tranquilo. Fala para mim. Fala assim, não, eu estou tranquilo. Hoje eu estou bem. Bem como amigo do mundo, com a sua empresa, com as suas coisas, com o seu dinheiro. Isso é bem para você? Então daqui a pouco nós vamos ler, aí você vai me falar se você vai estar bem ou não. Entendeu? Então eu espero que você me acompanhe nisso daí, para que a gente possa esclarecer muitas coisas a respeito desse evangelho, esse evangelho podre, esse evangelho nojento que as pessoas andam pregando, mentindo e desviando vocês do propósito de Deus. Porque essa é a finalidade do Satanás. Olha só para você ver como é que as coisas, as astutas ciladas do Satanás, como diz o Tiago, lá na carta dele. No princípio, o Satanás entrou dentro do jardim do Éden, olha só, dentro do jardim do Éden. O Satanás entrou dentro do jardim do Éden e corrompeu Eva e Adão. Corrompeu primeiro a Eva, depois Adão. Certo? Por quê? Porque ele não queria ver aquela obra de Deus continuar. E qual que era a maneira que ele poderia fazer com que Adão e Eva caíssem? Através de uma mentira. Aí o Satanás chega transvestido de cobra, assim como ele hoje é transvestido de um pastor, que você olha, nossa, mas ele é muito bonito. Eu não, eu tô aqui simples, normal. Nossa, o pastor é muito bonito, ele fala bem, ele é, como se diz, bem postado e tal e tudo. É esse mesmo que quer te levar para o inferno, sabe por quê? Porque ele não prega a Deus para você, ele prega o mundo. Assim foi o Satanás a transvestiu de cobra. E foi batendo papo com a Eva, a ponto de chegar na Eva e falar assim, Eva, o que que Deus falou para você? Que você não pode comer da fruta? Não, você pode comer sim. A Eva falou, não, mas se eu comer, eu vou morrer. Se nós comer... Ele pegou e falou, não, você não vai morrer não, muito pelo contrário, você vai ser linda, maravilhosa, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. O que que aconteceu? Ela comeu e deu para Adão. E o que que aconteceu depois disso? Depois disso, Deus veio até a eles e deu a punição para eles, fazendo com que eles saíssem do jardim do Éden, saíssem da proteção de Deus. A partir daí, o homem já se tomou como maldição, amaldiçoou todo mundo. E o homem já teve que trabalhar, coisa que nem isso ele fazia, porque Deus sustentava ele. Agora, hoje também, os pastores ficam mandando vocês fazerem coisas mentirosas e as coisas estão dando problema para vocês. Vocês estão sendo condenados todos os dias, né? Como eu havia falado, a minha mãe já tem 20 anos que está numa determinada igreja, fazendo campanha lá nessa igreja de não sei o que, é óleo benzido, é fogueira não sei de que, é tal. Olha, eu conheço a minha mãe, e eu sei como é o sacrifício daquele povo, difícil é a vida deles. E eu tenho pregado a palavra e eles não têm escutado, mas amém. A palavra de Deus diz que é o seguinte, um profeta ele não tem honra na sua própria casa. E ali se faz poucos milagres, porque o povo não acredita nele. Aí eu vou lá e falo, mãe, para com isso, sai fora desse povo. Esse povo não é digno de ter um cristão lá dentro. Ou seja, como que eu vou dizer também que o povo que está lá dentro é cristão? Porque cristão é aquele que segue a Cristo, né? Assim como Jesus Cristo diz, ide pregai o evangelho a toda criatura, o evangelho não é o Velho Testamento, o evangelho é a vida de Cristo. Você sabia que o evangelho é a vida de Cristo? Porque as pessoas não falam isso para você, elas não querem que você descobre isso. Então, se o evangelho é o que cura, o Velho Testamento é simplesmente um conhecimento, é uma trajetória até chegar em Jesus Cristo. E esse não tinha cura, não. O Velho Testamento não levava ninguém a nada, a não ser os escolhidos de Deus, que eram os famosos ungidos. Hoje, a palavra dos dirigentes coloca todo mundo como ungido de Deus, já é evangélico, é ungido de Deus. Ungido de Deus era os reis. O povo tem que parar com isso, tem que conhecer Bíblia, tem que ler Bíblia, né? Agora eu te pergunto uma coisa. Irmão, você tá bem? Você tá tranquilo mesmo? Você tá com a vida aliviada? Você não tá preocupado igual agora com o coronavírus, não? Você não tá preocupado igual agora com o gás aumentando? Você não tá preocupado com a energia, a água, tudo aumentando, esse governo aí, do jeito que tá? Você não tá preocupado, não? Irmão, eu não tô preocupado. Porque o meu reino é o reino dos céus. Isso não me preocupa, não. Se amanhã cedo o pacote de arroz tiver R$ 1.000, Deus vai me abençoar.
De alguma forma, porque é Deus que me sustenta, e nós vamos falar a respeito dessa passagem ainda, onde Deus fala: por que você está ansioso pelo que é a vez de comer, o que é a vez de vestir? Por quê, irmão? Você não confia em Deus. Você confia na sua força, porque você tem que trabalhar, porque senão você não vai comer, que você tem que fazer isso, porque senão você não vai comer. A Bíblia diz que você vai comer do suor do seu rosto, mas Deus sabe a limitação de todo mundo. Não significa que você vai ter que sair louco no mundo aí, preocupado, não. Fica tranquilo em Deus que tudo vai dar certo. Só que o seu pastor, o seu dirigente não ensina isso para você ficar tranquilo em Deus. E isso tem prejudicado muito o ser humano. Olha só para você ver, o seu dirigente, hoje em dia, ao invés dele ensinar você a obter a cura, ele te ensina a infiltrar cada dia mais no mundo. Aonde Jesus fala para os discípulos: vocês vão, para os apóstolos, vocês vão e curai todos os enfermos. Hoje em dia não é Deus mais que cura, é o homem. Só que aí é o seguinte, às vezes as pessoas falam, igual está acontecendo esse coronavírus, as pessoas pegam e falam assim: ai, graças a Deus ele se salvou do coronavírus. Irmão, presta atenção. Se Deus entrar nessa briga, nem sequer pegar o coronavírus, você vai pegar não. Você está chamando Deus de fraco? É o que o povo tem feito. O seu dirigente, essas igrejas, tudo, elas têm feito você pensar que Deus é fraco, que Deus é limitado. E Deus não é fraco, Deus não é limitado. Você pega, por exemplo, Sedraque, Mesaque e Abidnego. Você pega, por exemplo, a passagem de Paulo, onde houve um naufrágio lá, que 200 e poucas pessoas se salvaram porque estavam debaixo da guarda de Paulo, e nem um fio de cabelo dele se perderam. Agora uma pessoa sofre acidente, uma pessoa tem um problema, arranca uma perna e tudo. Ai, graças a Deus ele se salvou. Se Deus tivesse entrado nessa, ele não tinha perdido a perna, não. Se Deus tivesse entrado nessa, ele não tinha se perdido nada, não, porque Deus não é limitado, Deus não é fraco, não. Deus transforma, Deus cura, Deus ressuscita. Como que Deus vai deixar perder uma perna? Ah, porque não sei o quê, os médicos e tudo, 10 entra dentro de um hospital, 5 sai vivo, então Deus perdeu a guerra? É isso que você acha? Irmão, acorda. Acorda que Deus não é esse Deus que você conhece, não. Aí você me pergunta assim: uai, Fábio, o que é que você está falando? Porque tem acontecido coisas dentro da igreja, mas justamente o povo não tem mais Deus, a palavra de Deus não está acontecendo mais, como a própria palavra diz, que no final dos tempos nós íamos buscar, mas nós não íamos achar a palavra de Deus. Não se prega Deus mais dentro das igrejas, porque o Deus, no caso que é Jesus Cristo que veio para salvar nós, ele não tem prosperidade. E o povo está atrás de prosperidade. Olha, irmão, Deus já disse para nós antes: ajuntai tesouro nos céus, não ajuntai tesouro na terra, porque aonde houver ali o seu tesouro, ali vai estar o seu coração, certo? Mas o que você tem visto? Você tem visto, irmão, que os seus pastores são milionários. Para com isso. Agora você quer falar para mim que não? Ah, não, mas tem que ter prosperidade aonde? Você quer falar que Deus tem duas conversas? Você quer falar que Deus é bipolar? Uma hora ele fala uma coisa e outra hora ele fala outra. Ele já falou para você: não ajunta tesouros na terra, ajuntai no céu. Ah, mas como é que nós vamos viver? É justamente isso aí. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos poder sem o dinheiro, né? Lá em Apocalipse está escrito que o poder da besta, que a besta ia fazer poderes e o povo ia perguntar assim: quem poderá contra ela? É o que o povo anda hoje fazendo. Quem pode com o dinheiro? Como que a pessoa pode viver sem dinheiro? Filha, eu vivo na graça de Deus. Você tem que aprender a viver na graça de Deus. E na graça de Deus não me falta nada, não. Não me falta comida, não me falta roupa para vestir, não me falta nada, não. Eu tô, como se diz, tranquilo. E eu deito na minha cama, não tô preocupado com o que eu vou ter que vestir, que eu vou ter que comer amanhã, não. Amanhã Deus providencia tudo. Eu já amanheci aqui sem nada na minha vida. Mas uma ligação e outra aconteceu alguma coisa, porque Deus abençoa. Olha só. Você pega passagens na Bíblia onde Deus abençoou uma pessoa que a pessoa nem sequer imaginava que poderia receber aquilo ali. Não é verdade? Então, Elias, ele foi alimentado, Elias estava numa cova, ele foi alimentado por pássaros. Deus mandou pássaros levar carne para ele. Irmão, você não confia em Deus. E Deus já falou: os passarinhos, eles não trabalham, não fiam, não fazem nada, não cosem, mas nem por isso eles ficam sem comer, porque Deus alimenta eles.
E não vale você mais do que um passarinho? Agora você não confia em Deus, esse é o problema. Por quê, irmão? Porque desde quando nós nascemos, que nós nascemos dentro daquela igreja, que você sabe o que é, que a maioria de nós nascemos dentro daquela igreja, aquela igreja, ela nunca ensinou nós, ela nunca nos ensinou a exercitar a nossa fé, a conhecer Jesus Cristo. No tocante, nos ensinou a conhecer, foi uma mulher que não sei de onde eles tiraram essa Diana, né? Que na verdade é Diana, né? Eu não sei de onde tiraram ela. Agora, irmão, deixa eu te falar. Nesse canal, você pode entrar em contato comigo e me fazer pergunta. Falar, Fábio, você tá falando lá de um negócio lá e tal, e eu queria saber porque a Bíblia me diz isso e me diz aquilo outro. Você pode me perguntar que eu vou te responder. E eu vou te responder com o espírito, eu não vou te responder com a carne. É por isso que eu faço esses vídeos dessa maneira, porque eu não tenho necessidade de fazer vídeo de outras maneiras, não. E outra coisa, irmão, esses vídeos aqui, eles são enviados por Deus, não é pelo homem, não. Não é porque é o YouTube que vai enviar, eu vejo o povo falando. Não, irmão, não tô atrás de dinheiro seu, não, de ninguém, não. Eu sou feliz de saber que uma pessoa escutou a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo, é Deus. Não é dízimo seu, não é oferta sua, não. Eu não quero saber e nem ponho a mão nesse negócio. Tem pessoas que me conhecem pessoalmente, sabem que nem de dinheiro eu gosto. E eu não vivo aqui por causa de dinheiro, mas por causa de você eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa falar que tem a palavra de Deus no coração, a verdadeira palavra. Não é a palavra que o povo anda pregando aí, não, que só beneficia a si próprio, não. É a palavra que ama o teu irmão. Quando o teu irmão te dá prejuízo, você perdoa ele 70 vezes 7. Né? E isso tem acontecido, irmão. Porque muitas das vezes você tem o seu vizinho, o seu irmão que te causa algum dano, os seus conhecidos, no seu trabalho e tal e tudo, e as pessoas não perdoam. Pessoas evangélicas, igual pessoas do meu lado. Eu não vou perdoar porque é o seguinte, isso aí é uma cachorrada que me fez. Irmão, você quer mais cachorrada do que fez com Jesus Cristo? Pregou Jesus na cruz, mataram Jesus. E, no entanto, Jesus está aí firme por todos nós, porque ele diz que veio foi pelos pecadores. E agora você imagina como é que nós devemos viver aqui. Jesus falou, né? Se você quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. A sua cruz, o que é a sua cruz? Casa na praia? Apartamento lá na Saint-Élysées, lá em Paris? Qual que é a sua cruz, irmão? Fala pra mim. São milhões na conta? Essa é a sua cruz? Irmão, a sua cruz é todas as dificuldades assim como Jesus passou. Larga desse evangelho medíocre. Agora nós vamos ler aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, essa epístola ela diz o seguinte, nós vamos ler um pouco rápido, e deixa eu te falar, como eu havia dito antes, isso aqui não é editado não, isso aqui é uma pregação como se eu estivesse em cima de uma pedra, pregando igual Jesus, igual os apóstolos, e discutindo a palavra com os outros. Então, se você quer discutir a palavra comigo, você pode me mandar um recado, você pode me falar, Fábio, me fala a respeito disso. Você estava falando, é mentira, é verdade, você pode me falar. Porque eu também quero te escutar também. Quem sabe eu aprendo com você. Agora, uma coisa é certa, irmão. O meu negócio é com Deus, não é com o mundo. Não é com o homem. Então nós vamos ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo e nós vamos tirar algumas conclusões. Aqui ele diz disso o seguinte. Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Aí você percebe que Paulo está falando a respeito de falsos profetas, pessoas que vêm falando de outra doutrina, que não é a doutrina de Deus. Irmão, hoje você não tem mais a doutrina de Deus dentro das igrejas, é uma vergonha isso daí está acontecendo. Aí Paulo fala no versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida.
Olha só que maravilha que é a palavra de Deus, uma fé não fingida. Você sabe por quê, irmão? Porque o tanto de fé fingida que existe neste mundo, dentro das nossas igrejas. Aí eu tenho fé em Deus. Aí na primeira hora que tem um probleminha, corre no médico. Na primeira hora quando tem um probleminha, aí se desespera tomar remédio. Você já imaginou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles poderiam até recorrer a Daniel, mas eles recorreram? Eles falaram, Nabucodonosor, o que tiver de ser para nós é que vai ser. Se nós tivermos que morrer na fornalha de fogo, nós vamos morrer. Agora, uma coisa nós não vamos fazer é adorar o seu santo, é agachar, ajoelhar perante essas suas estátuas. E se Deus quiser nos tirar da sua mão, ele vai nos salvar. E isso aconteceu, né? Agora hoje o homem tem uma fé fingida, igual o Paulo está falando aqui. Uma fé, você tem que ter uma fé que não é fingida, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. As pessoas hoje não entendem o que falam, o que afirmam, eles distorcem a Bíblia, começam a falar de coisas da quais não existe. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Acompanhando a mim, você vai perceber, irmão, que o seu pastor, ele conversou 10, 20 anos na sua cabeça e nada aconteceu. Você pegou doença, você pegou problema. E aonde que está a palavra de Deus que diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você está aliviado? Eu estou. Eu posso falar para você, eu estou. Você sabe por quê, irmão? É porque eu não tenho problema na minha vida. Eu tenho aflições. A qual Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esse sim eu tenho. Mas problemas eu não tenho, de espécie alguma, nem doença, nem nada. Ainda que o Satanás já quis me colocar doença, setas, né, inflamadas, né? Como diz Tiago, as setas inflamadas, mas só que eu estou com a cobertura, eu estou com a armadura de Deus, calçado nos pés do Evangelho. Essa é a diferença. Então, irmão, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido, porque essa é a palavra de Deus. Agora o cristão está acompanhando esses falsos profetas e ele está sendo atingido. Ele está com problema. O filho dele está com os maiores problemas, é suicídio, né? É doenças, é como se diz coronavírus, é câncer, é tudo isso daí. Isso aí tem prova de que você não está habitando no esconderijo do Altíssimo, não. Aí tem pastor que fala, crente também pega doença. Ou, então quer dizer que quando Jesus chegou e falou assim, ó, prega para todo mundo aí que é chegado o reino dos céus. Então, a partir do momento que eu estou no reino do céu, então eu estou doente, então quer dizer, quem vai me compensar então ir para o céu, então? Porque lá vai ter doença também, lá vai ter problema também. Que conversa que é essa? Agora, você lembra de algum discípulo que morreu doente? Vocês lembram de algum discípulo? Todos morreram nas aflições que Jesus falou. No mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, açoitados, presos. E isso sim aconteceu com todos eles. Mas todos eles morreram felizes. Você lembra de Estevão, quando Estevão foi apedrejado? A alegria de Estevão, né? E Estevão ainda pediu para que Deus não imputasse àquele povo aquela culpa de apedrejar ele até a morte. Você lembra de Paulo, quando Paulo falou a Timóteo, ainda na segunda carta ainda, falou, Timóteo, vem ter comigo rápido, porque eu quero te ver, porque semana que vem eu vou morrer. Não falou nessas palavras semana que vem, mas falou em breve, né? Em breve. Como se diz, eu já não vou pertencer mais a este mundo já. A minha partida já está marcada já, né? Mas a coroa da vida já me está reservada. Paulo estava feliz porque ia morrer. Agora, o seu pastor hoje, ele tem plano de saúde. O seu pastor hoje, ele está atrás da vida dele. Ele tem plano de saúde. Qualquer coisa que aconteça, ele vai buscar o médico para salvar ele. Ele não confia em Deus. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, aquele que buscar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, ganhá-la-á. Essa é a palavra. Agora, acredite você ou não, eu estou pregando a palavra que está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus. Agora você prefere ouvir os falsos profetas porque você quer escutar coisa do mundo. Porque o mundo te fascina. Agora a palavra de Deus, quando Deus chamou o povo de hipócrita, de mentiroso,
de raça de víbora, de ventre preguiçosos, ou até mesmo quando uma mulher abordou ele, que era uma mulher gentil, assim como eu e você, nós somos gentios, quando Jesus falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, chamou nós de cachorro. Isso tudo é Jesus Cristo que fez. É a palavra de Deus. Para você ver, não tem palavra bonita, não. Paulo já falava, vocês querem que eu vou até vocês com palavras lisonjeiras, palavras bonitas ou com a vara? Hein? Então, filho, quando você está escutando palavra boa, bonita, essa palavra não pertence a Deus, não. Porque Deus falou para Adão e Eva, vocês vão morrer se vocês comerem dessa fruta. Vocês vão morrer. O Satanás falou, não, vocês vão ser bonito. Vocês vão ser lindos e maravilhosos. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser conhecedores. Olha, quem foi que falou palavra bonita? Quem foi que falou palavra bonita? É o Satanás. Então você está escutando palavra bonita desses falsos profetas, desses lobos na pele de cordeiro. E vocês têm que parar com essas coisas. Vocês têm que buscar a Deus para estar protegido de Deus. Irmão, eu tenho vários e vários testemunhos. Eu já tive dentro de um ônibus onde todo mundo foi assaltado, menos eu fui assaltado. O assaltante olhou para minha cara e passou direto e assaltou a pessoa na minha frente, mas não me assaltou. Eu não... Aí, depois que aconteceu o assalto, as pessoas do ônibus veio para cima de mim me perguntar por que eu não tinha sido assaltado naquele dia. Isso eram umas 11 horas da noite, eu voltando para casa de ônibus. Sabe por quê, irmão? Eu não tenho carro, eu não tenho interesse nesse mundo. Eu vivo sem nada, eu vivo para pregar a palavra para você, para tentar te orientar dessas pessoas que estão te levando para o despenhadeiro, que estão te levando para o lago de fogo. Eu estou querendo te alertar, assim como o que eu estou falando é o que está pregado ali na Bíblia. É o que está escrito na Bíblia, os falsos profetas estão levando vocês, são cegos, guias de cegos, ambos cairão no barranco, eu estou tentando alertar vocês. Agora vamos continuar a ler a palavra de Deus ali. Aí diz, a mim que dantes fui blasfêmio e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, tá vendo? É uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falava isso. Dos quais eu sou o principal. Eu já cheguei dia, irmão, que eu também achava que eu era um dos principais, e acho até hoje um dos principais pecadores. Sabe por quê? Porque tudo que eu recebi de Deus, o que eu conheço de Deus, e eu ainda, como se diz, não tenho a minha vida totalmente levada a Deus na santificação, assim como os apóstolos tinham. Porque os apóstolos tinham uma vida de santificação. Eu não vou ser hipócrita e falar para você que eu sou santo, que isso jamais. Isso é bobagem. Agora, escuta o que eu estou te falando. Irmãos, Ló, quando ele estava em Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra foi ser destruída, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que o espírito de Ló remoía dentro dele. Só dele ver aquelas